O bom vinho e a boa comida nasceram para estar lado a lado. Por isso, a revista Adega e o Saborearte se uniram para trazer informação de vinho e gastronomia para você. Estou aqui de novo com a Natália Siri, do Mami Mag, para a gente conversar um pouco sobre um tema que é uma das primeiras decisões que a gente faz quando começa a gostar do vinho. Muitas vezes a gente se identifica com as regiões ou se identifica com as uvas. Quando a gente se identifica com as uvas, a gente está falando dos varietais. E às vezes, quando a gente está falando das regiões, como Bordeaux, a gente está falando dos blends. Eu gostaria que a Natália me ajudasse a explicar para vocês ou compartilhar com vocês qual é a diferença de um blend e um varietal. Bom, vamos lá. De forma geral, quando a gente está falando de varietal, a gente está falando de um vinho elaborado com uma única uva ou com mais de 85% dessa uva. E quando a gente está falando de blends, a gente está falando de uma mistura. E aqui a gente pode falar de uma mistura de uvas, como por exemplo, Bordeaux tem o clássico corte Cabernet Sauvignon e Merlot. São duas uvas diferentes. Ou a gente pode falar de uma mistura de vinhos que podem vir de regiões diferentes. Então, a gente vê isso muito na Argentina, né? A gente mistura Malbec de Loja de Cuyo com Malbec de Vale de Uco. São dois Malbecs, é a mesma variedade, vinificada em regiões diferentes. A gente tem algumas formas de fazer blend e algumas razões para isso. A principal delas é garantir complexidade ao vinho, né? A gente tem uma uva que pode ter uma acidez um pouquinho mais baixa, complementa com uma acidez um pouquinho mais alta de outra uva. A gente pode fazer isso para aumentar a complexidade de aromas, com uma uva um pouco mais neutra e uma outra uva um pouquinho mais exuberante. A gente pode fazer isso quando a nossa safra não foi 100% como a gente gostaria. E é importante lembrar que não existe uma coisa que é melhor do que a outra. Um blend ou um varietal não é um melhor do que o outro. A gente tem isso por estilo. Algumas regiões são famosas por blends e outras por vinhos varietais, né? Como Bordeaux e Borgonha, por exemplo. Você tem preferência por blends ou varietais? Eu vou confessar que eu tenho alguns blends que eu gosto bastante, mas eu queria mencionar os espumantes. A gente pensa em blends, a gente pensa em vinho tinto, em Bordeaux, mas os espumantes são fazem champanhe principalmente, Sim. né? São elaborados através de blends de safras diferentes, inclusive, para que se mantenha um estilo da casa. Porque quando o consumidor compra um champanhe e gosta daquele champanhe, ele quer no ano seguinte poder comprar. E a gente sabe que a safra faz com que os vinhos mudem muito de um ano para o outro. Esse é um belo caso de fazer um blend para se manter aquele estilo, para que o consumidor tenha sempre aquele vinho favorito. Então eu vou trazer blends de champanhe aqui como meu favorito. Muito bom, muito bom. Muito bom. E eu tô aqui com um varietal de Pinot Noir, você tá com um blend De Bordeaux. de Bordeaux. Saúde. Brinde.